No mesmo dia e momento em que acontece o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo caso do suposto golpe de Estado, também acontece um depoimento que mexeu com os bastidores da política brasileira. Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes e também figura central na assessoria especial de enfrentamento à desinformação, lá no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esteve hoje de forma virtual na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal durante esta terça-feira, dia 2 de setembro, dando início aí a, quem sabe, um dos maiores revés na política brasileira. A sessão, presidida pelo senador Flávio Bolsonaro, reuniu aí a atenção da oposição e também ignorância da base governista e gerou aí um grande turbilhão de comentários nas redes sociais, incluindo as redes sociais e a imprensa tradicional, inclusive essa imprensa que defende aí o judiciário e também o atual governo. O cenário político, que já estava bastante tenso, o Supremo Tribunal Federal julga Jair Bolsonaro, como eu disse, no processo que podem definir seu futuro político, e nesse mesmo momento uma audiência com Tagliaferro abre espaço para denúncias que atingem aí diretamente Alexandre de Moraes, o relator do caso, que deve votar aí e pedir também para que os demais votem pela condenação de Jair Bolsonaro e os outros réus indiciados no caso. Uma das figuras mais poderosas do judiciário, Alexandre de Moraes, pode cair. Ou seja, o depoimento não aconteceu por acaso, foi estratégico, pensado e colocado em um contexto que amplifica aí esses efeitos diante dessa situação. E logo na abertura, Eduardo Tagliaferro buscou apresentar sua versão sobre o que aconteceu ali no 8 de janeiro de 2023, quando ali o Brasília, a sede dos três poderes, foi palco de uma invasão e depredação na sede ali do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Ele afirmou que todas as ações tiveram respaldo jurídico, especificamente em uma decisão assinada por Moraes no dia 9 de janeiro, determinando aí que a Polícia Federal tivesse acesso às imagens das câmeras de segurança e que ele, como era coordenador ali do AED, ele fizesse essa consulta no TSE para identificar os envolvidos e, segundo Tagliaferro, não houve arbitrariedade, mas cumprimento de uma ordem expressa que teria partido ali de Alexandre de Moraes. Então, ele dizendo ali também, em meio da sua própria defesa, que estaria também cumprindo ordens e não agindo de forma arbitrária. Essa fala abriu a primeira grade polêmica, até que ponto uma decisão individual do ministro pode autorizar que seus assessores tenham tamanho poder de investigação. Para alguns senadores, o argumento de Tagliaferro apenas reforçou a suspeita, que é forte, de que o Supremo atua além das suas atribuições e tomando para si os papéis que seriam do Ministério Público e das forças policiais. Já para os defensores do Judiciário, como eu disse, tinha ali alguns senadores também da base do governo, a ordem de Moraes teria sido uma resposta emergencial diante da gravidade da situação do dia 8 de janeiro, que aconteceu, que a gente já mencionou aqui em diversas oportunidades. Em seguida, Tagliaferro tocou em outro ponto aí que é bastante delicado também, o poder de polícia da AED. Ele disse que durante esse período eleitoral a assessoria tinha assim esse poder amplo, um poder bem amparado por resolução do próprio TSE, que naquele período, inclusive, era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. No entanto, ele não admitiu não saber se essa prerrogativa continua depois do fim das eleições. Inclusive, essa incerteza levantou questionamentos ainda mais sérios. Afinal, se essa AED seguiu atuando como poder de polícia fora do período eleitoral, isso significa que um órgão técnico do TSE teria se transformado na prática em uma espécie de polícia paralela, sem fiscalização adequada, já que é ali criado fora das normas da regulamentação da Constituição e com uma atuação também bastante política, é o que a gente tem visto, principalmente nesse caso do Rio de Janeiro. E foi nesse ponto que surgiu a acusação mais explosiva de todo esse depoimento. Eduardo Tagliaferro afirmou aí que Alexandre de Moraes direcionava as investigações. Inclusive, ele descreveu que o ministro enviava vídeos e materiais para os seus assessores, determinando que fossem checados de maneira seletiva. As palavras
mais brutas, né, de Tagliaferro, isso configurava aí uma maracutaia judicial, uma manipulação destinada a atingir adversários políticos. Tagliaferro foi além disso ainda e disse que o objetivo desse tal direcionamento era, assim, denegrir a imagem de um lado político e exaltar a de outro. Eu e você sabemos exatamente quem seria aí o prejudicado, quem seria o beneficiado. E essa declaração aí caiu como uma bomba dentro e fora do Senado, já que a repercussão, como estava sendo transmitido ao vivo, né, do lado de fora também, pela própria imprensa, né, acaba sendo de forma imediata. E ali dentro do Senado, os senadores, deputados que estavam também ali acompanhando presencialmente, gerou ali inclusive um grande alvoroço para que a própria equipe de advogados do Senado possam já começar a agir para inclusive parar esse julgamento. Inclusive, né, lá acusar diretamente, tem essa acusação diretamente, né, de um ministro do Supremo Tribunal de manipular as investigações, que é algo gravíssimo, e ainda mais quando parte de alguém que atuou dentro da própria estrutura do TSE, que é o caso de Tagliaferro. Para a oposição, né, era a prova que faltava, era a cereja do bolo, e para sustentar a tese de perseguição política contra Bolsonaro e seus aliados. Então, é mais um ponto aí que trazem, né, o que a gente já sabia, coisas que a gente já vinha vivenciando. Já para o lado governista, né, trata-se apenas de uma narrativa construída para alimentar essas teorias conspiratórias, tentar deslegitimar, né, as questões, as decisões da Suprema Corte. No entanto, a gente sabe que não é bem por aí assim, é mais mesmo do jeito que Tagliaferro ali colocou diante do Senado. Mas essa audiência aí foi apenas, não tratou apenas, né, sobre as falas de Tagliaferro. Inclusive, né, o contexto político também falou muito alto. Os senadores de oposição, claro, nesse momento tem que se aproveitar de tudo e aproveitar cada uma das palavras de Tagliaferro para atacar o ministro Alexandre de Moraes e reforçar a ideia de que Bolsonaro é vítima dessa perseguição política desde quando se lançou o candidato a presidente da República, ainda mesmo em 2014. Já havia ali muitas questões, né, sobre o posicionamento de Jair Bolsonaro. A base governista, por outro lado, optou por não dar o palco ao depoimento, né, ignorando a sessão e evitando aí os confrontos diretos. E aí é que a gente traz aqui a continuidade desse assunto, que é muito importante, né? Essa ausência foi interpretada de duas formas. Para uns, um sinal de desprezo às acusações sem fundamento. Para outros, uma fuga diante da possibilidade de que informações comprometedoras viessem à tona. Mas, se as informações são verídicas, não há como escapar delas, vão chegar uma hora ou outra. E outro detalhe importante é a origem do pedido de convocação, né, de Tagliaferro, que aconteceu aí durante os últimos dias. Ele foi chamado a depor com base em um relatório da organização americana Civilization Work. Esse relatório acusa o STF e o TSE também de criarem uma espécie de força-tarefa judicial e secreta, com práticas institucionais irregulares e até mesmo violação de direitos políticos. Para os críticos, trata-se de um documento frágil, sem comprovações sólidas, mas que serviu de manipulação política para justificar a audiência no Senado. O simples fato de um documento estrangeiro ter sido usado como base já gerou essas controvérsias, levantando discussões sobre essa interferência de autores externos, né, nos debates aqui do país. Já vim tratando dessa questão há muito tempo também, principalmente após a questão do tarifaço. E a repercussão já gerou aí polêmica imediata. Entre os aliados da direita, as falas de Tagliaferro viralizaram nas redes sociais como prova de que o sistema estaria agindo aí para manipular os resultados eleitorais e perseguir os adversários políticos. Já na imprensa tradicional, houve cautela e alguns veículos inclusive destacaram a gravidade dessas acusações, mas ressaltaram a falta de provas concretas. Mas no entanto, né, a gente que acompanhou aí durante o ao vivo, né, a gente viu que foram apresentadas também algumas dessas provas durante a audiência. No entanto, outros
meios de comunicação, né, preferiram contextualizar como parte da estratégia da oposição em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro. É importante destacar que essa não é a primeira vez que o judiciário é acusado de extrapolar as suas funções, desde a Lava Jato, passando pelo inquérito das fake news e chegando aos eventos aí do 8 de janeiro. Então, pontos dos dois lados. E aí o Supremo Tribunal Federal tem assumido um protagonismo que divide as opiniões, que para uns é uma corte firme que protege a democracia e para outros é um tribunal que acumula poderes excessivos e atua sem freios institucionais. E aí esse depoimento, né, de Tagliaferro, portanto, não é apenas um dos episódios isolados, mas é parte desse debate maior sobre o equilíbrio entre os poderes. E aí é que entra também outras questões. E aí no campo político, essa sessão fortaleceu a narrativa da oposição de que há sim uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e de que o Supremo Tribunal Federal teria ultrapassado os limites aceitáveis. Já para a base governista do PT, o episódio não passou de uma cortina de fumaça, um espetáculo midiático sem provas que pudessem dar embasamentos reais. O contraste de percepções mostra o quanto o país segue polarizado e com cada lado aí interpretando os mesmos fatos de forma completamente diferente. O que a gente tem visto, claro, e sempre vai ver essas questões sendo colocadas. A questão aí de os dois pesos e as duas medidas acabam também sempre acontecendo. No fim das contas, o depoimento de Eduardo Tagliaferro abriu mais perguntas do que trouxe respostas. Para muitas dessas perguntas, fica praticamente clara, como essa que eu vou lhe fazer. Será que teve realmente o direcionamento das investigações dentro do TSE? A AED, que foi comandada pelo próprio Tagliaferro, ultrapassou sua função institucional e atuou como polícia, inclusive fora do seu período autorizado? Alexandre de Moraes usou sua posição para influenciar resultados políticos? Ou tudo isso não passa de uma narrativa construída estrategicamente para atacar o judiciário? Em um momento crítico para Bolsonaro, isso pode trazer aí mais uma das possíveis sensações de que ainda há uma luz no fundo do poço, mas realmente a gente pode com certeza focar nesse depoimento de Eduardo Tagliaferro e ver que, de acordo com o que ele mostrou ali e com todos os arquivos que ele tem, que ainda podem ser mostrados, analisados, investigados, a gente tem um Supremo Tribunal Federal muito longe do que deveria ser defensor da Constituição, guardião da Justiça, e isso realmente não está acontecendo no Brasil. E essas perguntas ainda vão ecoar por muito tempo, especialmente porque envolvem temas sensíveis como o papel do STF, a legitimidade das eleições e a separação dos poderes no Brasil. Para alguns, esse depoimento foi histórico e corajoso, inclusive para nós achamos isso também, expondo os bastidores aí de um sistema que opera nas sombras. Já para outros, não passou de um ato político calculado, sem provas, e apenas ali com o objetivo claro de enfraquecer o Supremo. Mas a gente que está acompanhando desde o início sabe que não é bem por aí. Agora fica aqui uma reflexão para você. Eduardo Tagliaferro revelou verdades ocultas que precisavam vir à tona, ou foi apenas mais um personagem com um enredo político que repete a cada crise? A resposta, como quase tudo no Brasil de hoje, vai depender do lado que você está na trincheira política. E de acordo com o lado que a gente está, que é o lado correto, o lado que analisa, ao invés de defender uma ideologia política, a gente acha que Eduardo Tagliaferro tem sim essas informações e são verídicas, verdadeiras. Afinal, ele, como um juiz, um assessor que atuou diretamente, não teria motivos nenhum, já que tem muito mais a perder contando do que a ganhar. Se ficasse quieto, teria paz, a segurança da sua família e poderia voltar, inclusive, a trabalhar juntamente com essas pessoas. Mas realmente tem pessoas que não estão nem aí para isso, não estão querendo saber o que vai acontecer. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, peço aí a sua curtida, o seu like, o seu comentário também sobre a sua opinião, independente de qual lado você está, e compartilhe o vídeo aí para geral, beleza? Valeu e muito obrigado a todos.